Fala, galerinha! Fala, pessoal! Vamos aqui para mais uma aula, certo? Dando continuidade à aula passada, né? A aula passada a gente viu aqui sobre o repertório sociocultural. Quando eu digo que a gente está continuando a aula passada, é porque essas aulas, elas são interligadas, né? E elas são interligadas por meio também das competências. As competências linguísticas, como eu falei, elas meio que se cruzam e justamente nesse novo formato de redação, nessa nova redação do Enem, esse se tocar, né, essa inter-relação, ela vai ser ainda maior. Então, nós estávamos falando na aula passada sobre repertório sociocultural, né? O quanto a pertinência do repertório ela seria e será importante para o Enem 2026. E um outro ponto chave para o Enem 2026 é o projeto textual. É o projeto textual, pessoal, porque, diferentemente de anos anteriores, ele vai passar por algumas modificações. O projeto textual também, pessoal, ele é avaliado na competência 3. A competência 3 avalia o projeto textual, a competência 2, que foi o repertório, avalia a competência 2, né? O repertório está dentro da competência 2. Então, não só apenas o projeto na competência 3 e o repertório na competência 2. Existem outras nuances por trás da avaliação dessas competências, mas a gente vai tocar nesses pontos-chave, porque esses pontos-chave eles vão moldar, né, o nosso texto, a nossa forma de escrever, a nossa forma de produzir a redação para 2026. Então, hoje a gente vai focar no projeto textual, projeto esse avaliado na competência 3, que sofreu e sofrerá mudanças ao decorrer do ano e diferentemente de anos anteriores. Por quê, pessoal? Porque nos anos anteriores, o aluno, grande parte dos alunos, eles tinham aquele modelo fixo. Não estou falando de estrutura. Nós vamos criar aqui estruturas padronizadas para a gente englobar o projeto de texto. Mas, antigamente, por conta da fórmula Coringa, por conta da redação Coringa, o aluno ele fazia um texto, né, com os mesmos repertórios, com os mesmos argumentos, com a mesma proposta de intervenção. Ele usava essa redação Coringa o ano todo. Havia pequenas modificações, que era justamente quando as modificações estavam mais voltadas para a questão do tema da área da saúde, então, fazia o encaixe com a saúde. Tema da educação, fazia encaixe com a educação. E assim sucessivamente. Então, para 2026, pessoal, a gente vai fazer projeto de texto mais autoral, fugindo um pouco do que o projeto textual para redações 900 mais de anos anteriores que muitos alunos utilizavam. Nós vamos fugir disso para atender as expectativas lá da banca Sebrasp, e a gente acha que a Sebrasp vai continuar por trás do processo. Então, vamos trazer um projeto de texto mais autoral. Valério, o que é o projeto de texto? É o plano prévio da redação. É aquela tempestade de ideias. É quando você pega o tema e já começa a imaginar quais repertórios a gente poderia colocar no nosso texto. Aquela tempestade dos possíveis argumentos que encaixariam lá na temática. Uma proposta de intervenção que resolvesse justamente esses argumentos, essas problemáticas. Então, de uma forma mais autoral. É o plano prévio. É você, antes de escrever a introdução, D1, D2 e a proposta, é você esquematizar o seu texto, certo? E, a partir de hoje, a partir de agora, essa esquematização ela vai ser ainda mais importante. Porque a gente não vai mais
pensar somente na Hannah Arendt, por exemplo, foi o esquema que a gente usou, o modelinho pronto que a gente usou no ano passado. A gente não vai usar só a Hannah Arendt, por exemplo, para a introdução. Nós não vamos usar, vamos dizer, somente o Pierre Bourdieu ou o Foucault em determinados argumentos. Não é nem argumento, estratégia argumentativa, repertório para violência simbólica, como, por exemplo, é a teoria do Pierre Bourdieu. Nós vamos variar e modificar. Por quê? Porque o nosso projeto de texto ele vai atender, esse plano prévio vai atender a pertinência do tema, pertinência do repertório, pertinência do tema, tudo voltado para a questão temática, para a gente não perder nota, para não perdermos esse foco, né? E avançarmos no nosso texto. Então, projeto de texto, o conceito, é o plano do texto antes da escrita da redação, aquela tempestadezinha de ideias, né? Ele organiza o quê? Ideias, argumentos, exemplos, ajudando o estudante a construir um texto coerente, bem estruturado e alinhado ao tema proposto. No Enem, elaborar um projeto textual é essencial porque permite ao candidato definir o que será defendido e como isso será desenvolvido ao longo da redação. Gente, para o corretor ele consegue enxergar diretamente o projeto, quando o aluno ele faz o texto, uma redação com o projeto de texto. Nós vamos olhar aqui no próximo slide, que vocês vão ver, de fato, a importância do projeto de texto para a redação como um todo. Nós vamos mostrar aqui, só um momentinho. Ó, pessoal, prestem atenção. Nós temos aqui como tema, o tema do ano passado, perspectivas acerca do envelhecimento populacional na sociedade brasileira. Nós vamos mostrar o projeto de texto dessa redação, o que foi que o aluno pensou antes da escrita desse parágrafo, sabendo que o parágrafo de introdução ele tem algumas características específicas. É lá na introdução onde vai ter o repertório, é lá na introdução onde vai ter os argumentos, é lá na introdução onde a gente vai trazer o tema de forma completa, com uma abordagem completa. É na introdução onde se encontram esses elementos. Sobre a questão da introdução, nós vamos explicar para vocês, a partir da próxima aula, né? Vamos explicar detalhadamente esses elementos que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? E nós também vamos trazer outras perspectivas, nós vamos trazer também como é que eu posso dizer? Nós vamos trazer mais informações do que vocês podem estar colocando na introdução. Não fazer de forma nenhuma uma introdução genérica, que é quando, essa introdução genérica, que é quando, geralmente, quando você constrói esse tipo de introdução, você vai poder, ou vai passar a perder determinadas notas, a gente vai explicando ao longo do curso, ao longo das aulas. Mas vamos lá, gente. Onde é e você, Valério, consegue enxergar um projeto de texto aí nesse parágrafo? Como esse projeto de texto ele está bem organizado? Como é que o aluno ele está estruturando com o seguinte tema: perspectivas acerca do envelhecimento populacional na sociedade brasileira. O primeiro ponto, pessoal, esse ponto aí ele é importantíssimo, porque ele está sendo avaliado na competência 2. E caso você não toque nesse ponto, você corre o risco de levar a sua redação a uma nota muito baixa, caso você tangencie. E o que é o tangenciamento? É quando eu tenho perspectivas, envelhecimento populacional, sociedade brasileira. Eu tenho aí palavras-chave que devem estar ao longo do texto. Você colocar essas palavras-chave logo na introdução
você já vai meio que se despreocupar com a questão do tangenciamento, que é uma fuga parcial do tema, certo? É como se eu pedisse para você trazer essas perspectivas e você falasse apenas do envelhecimento populacional, sem trazer o termo perspectivas ou termos semelhantes. Então, de um possível 920, 960 ou até 1000, a sua nota vai tirar aí, no máximo, aproximadamente 480 pontos, por faltar uma dessas palavrinhas. Então, devemos ter o cuidado de não abandonar, não deixar nenhuma dessas palavrinhas fora do nosso texto. Então, a introdução é o local onde muitas vezes a gente traz o tema, a abordagem completa do tema, certo? Mas, olhando aqui o projeto de texto, pessoal, do aluno, se vocês prestarem atenção, né, ó, nós temos aqui essa primeira parte. Essa primeira parte que eu acabei de destacar é o repertório sociocultural. Deixa eu ver aqui se eu tiro. Pronto, tirei. É o repertório sociocultural, tá? Que é uma informação que está fora do texto motivador, uma informação pertinente, né? Além de legitimada, porque tem relação com alguma área do conhecimento. A área do conhecimento aí, pessoal, nós estamos trazendo aí o Chateaubriand, né? Um político, uma pessoa de autoridade. Então, nós estamos trazendo ele como repertório, como estratégia argumentativa para a gente iniciar e contextualizar o tema. É pertinente porque ele vai falar sobre envelhecimento, ele vai fazer palavras sinônimas de envelhecimento populacional, como lá na frente ele cita idosos, né? E também ele cita aí no início, olha, outrora a velhice era uma dignidade, hoje ela é um peso. Então, a gente já temos aí uma pertinência, porque ao velhice, envelhecimento, lá na linha 3, idosos, também relaciona-se a envelhecimento, certo? Então, a gente também está trazendo um repertório muito bom, um repertório dentro da temática, diferentemente daqueles outros repertórios que a gente precisava costurar para chegar no tema, como a utopia, né, do Thomas More, que ele vai dizer que a sociedade, a utopia, a obra dele é que a sociedade era livre de mazelas, enfim. A gente estava num arrudeio para chegar lá no tema. Aí não. A gente está vendo aí o temazinho, ó, já direto, né? A gente já está tocando no tema com a fala dele. Então, ó, esse pensamento do escritor e político Chateaubriand expressa como alguns idosos são vistos no Brasil. Repertório contextualizado, voltado ao tema. O Chateaubriand fez parte do projeto textual desse aluno. Antes dele escrever a redação, ele colocou lá, repertório para a introdução. Deixou o Chateaubriand a frasezinha e escreveu. Planejou o texto. Planejamento prévio antes da escrita. Nós temos uma outra característica do projeto textual. Essa característica, pessoal, essa daqui, galera, ela difere um pouquinho da maioria das redações. Por quê? Da maioria das introduções. Geralmente, o aluno, ele traz o repertório, cita o tema e depois vai citar os argumentos. Aqui não. Aqui nós temos um projeto de texto diferente. Ele citou o repertório e agora nós temos aí nessa parte destacada os argumentos, que são, né, os argumentos, que são as teses que serão desenvolvidas, as opiniões que serão desenvolvidas nos próximos parágrafos, e eu preciso de duas. Né? Um texto organizado com 30 linhas para o projeto de texto funcionar e caber desenvolver tudo bem direitinho, 4 parágrafos, eu preciso só de 2 argumentos, certo? Geralmente uma causa-consequência, 2 culpados. A gente vai falar isso
nas aulas seguintes, quando a gente for abordar o parágrafo de introdução. Já estamos abordando, mas a nossa preocupação e entendimento é mostrar como é organizado esse projeto de texto. Então, aí nós temos os dois argumentos, pessoal. Uma sobrecarga tanto para o poder público, é o primeiro culpado, culpando o governo, quanto para muitos dos familiares dos senhores, segundo argumento. Então, nós temos aí na parte destacada dois argumentos, o poder público e os familiares, como duas problemáticas voltadas para o tema. Percebam também, galera, pessoal, que um textinho, de acordo com o projeto de texto, o textinho está dividido aí por períodos, né? Nós temos aí várias estratégias aí que ele usa, como, por exemplo, olha, eu tenho o primeiro período começando de outrora, terminando em peso, eu tenho a continuação do período com a retomada do esse, né? Utilizando esse elemento coesivo de retomada da ideia anterior. Aí, esse próximo período começa com esse e termina lá em senhores, né? Um pontozinho final. A gente, nos textos, a gente vai precisar, no nosso projeto textual, dessa organização, dessa separação por meio de períodos e os conectivos de retomada e de transição, né? Quando eu digo transição, de dar continuidade para a frase, né? Além de dar continuidade com algum sentido. Então, ó, a gente já pulou o projeto textual, eu já mostrei para vocês o repertório, eu já mostrei aí os dois argumentos, e o período final é quando ele cita aí, pessoal, o tema. Ele vai citar o tema, e esse tema ele é citado, né, por meio justamente do conectivo nesse sentido, no sentido do que foi falado anteriormente, né, ele vai citar aí o tema e ele vai finalizar aí, vai citar a abordagem completa do tema e vai fechar a ideia do parágrafo. Nesse sentido, é fundamental analisar, olha, as perspectivas, primeira palavra-chave, acerca do envelhecimento no território nacional, ou seja, envelhecimento populacional, segundo a palavra-chave, a fim de assegurar aos anciãos, né, que é a população mais velha, a dignidade de outrora. Então, fechei o meu parágrafo, esse parágrafo aí ele vai ter em torno de 6 a 7 linhas. A gente, com 6 a 7 linhas, a gente mata a nossa introdução, mata de uma forma positiva, certo? E finalizou aí o projeto textual do parágrafo de introdução. Vocês vão perceber que lá no desenvolvimento e na proposta de intervenção vai seguir também um projeto, um modelo prévio, né? Modelo prévio a ser seguido que a gente vai mostrar para vocês ao longo do curso de como esse projeto deve ser organizado. Como eu falei, a gente tem algumas estruturas que a gente pode utilizar, algumas frases prontas, só que são frases estruturais, não é o modelo pronto. Eu tenho que ter uma base textual, eu tenho que ter uma base significativa para construir esse meu projeto de texto, certo? E a gente entende esse esqueleto, essa base, para encaixar as outras informações, para construir esse planejamento prévio, encaixando nessa base, vai facilitar muito a nossa vida. Então, só mostrando aqui mais o restante do material, para vocês acompanharem. Então, pessoal, nós temos aqui, olha, as características do projeto textual. Esse material vai estar disponível na plataforma. E nós temos também um exemplo de um projeto textual que a gente fez de acordo com o tema Desafios para combater o racismo no Brasil. Há uma atividadezinha também que eu vou deixar disponível,
uma atividadezinha sobre projeto de texto, se você estiver assistindo até o fim e quiser disponibilizar para os próximos temas, ou para o tema que está lá na atividade, vocês podem mandar para mim, podem mandar para a gente estar analisando, certo? Mas, de uma forma geral, pessoal, vocês estão entendendo, né, compreendendo bem que esse ano nós vamos precisar, de fato, de fazer essa organização, esse planejamento prévio. O que eu vou botar no meu repertório da introdução? Quem serão meus argumentos? Tenho que colocar o tema de forma completa para ter a abordagem. Lá no meu desenvolvimento, quem será o meu primeiro argumento? Qual o repertório desse argumento? Como é que eu devo relacionar o argumento com o repertório? Como é que eu devo desenvolver e construir essa narrativa, esse desenvolvimento, essa argumentação? Da mesma forma, lá no desenvolvimento 2, a minha proposta de intervenção. Quem eu vou ou quem serão as minhas ações, os meus agentes para estar resolvendo esse problema, esse argumento 1, tanto que eu tenho lá no argumento 1, né, na minha problemática 1, do desenvolvimento 1, como lá no meu desenvolvimento 2, na minha problemática 2. Então, a gente precisa fazer esse esqueminha antes de escrever a redação, porque a nossa redação agora, gente, ela passará a ser uma redação mais autoral, uma redação mais inédita. A gente precisa desse mapa, nós precisamos desse planejamento prévio para trazer o nosso texto, para trazer e fazer um excelente texto, além dos conectivos, gente. Os conectivos, eles passarão a ter uma função também diferencial, uma função para, inclusive, a gente tentar entender como é que a banca quer, né? Que a gente traga, esteja disponibilizando esses conectivos ao longo do nosso texto, que ainda está muito confuso, mas a gente vai estudar e tentar descomplicar, certo? Porque ela está pegando muito no pé do além disso, do portanto, então a gente vai tentar usar outras estratégias, outros conectivos para fazer os encaixes dentro do nosso projeto de texto, e os conectivos, eles também fazem parte, certo? Eles também ajudam a concatenar, a organizar as ideias. Beleza? Então, esse é o projeto de texto. Precisa ter, pessoal, mais do que nunca em 2026, nós precisamos dele para a nossa redação. Nós precisamos dessa organização para que o nosso texto ele fique excelente. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem, estamos ali no WhatsApp, só mandar uma mensagenzinha, discutir conosco, e continuarmos progredindo textualmente, né, através das aulinhas e dessa interação. Valeu, galera. Até a próxima. Próxima aula tem introdução. Tchau, tchau.